E temos chegado às cartas das 7 igrejas da Ásia que encontramos nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. E estamos a ligar essa parte da série com o que estivemos a ver em Efésios, onde a palavra de Deus nos exorta quanto a deixar o velho homem com sua vã maneira de viver. E Paulo acerta que todos éramos assim, ninguém escapa a essa condição. Antes de conhecer ao Senhor em arrependimento e fé, éramos todos perdidos e nossa maneira de viver foi vã. É o que aquela passagem nos estava a explicar e me explica vários elementos de uma vida pecaminosa e em alguma parte todos vivíamos assim. Mas diz, mas em Cristo não é assim. Há uma nova vida e há nova vestimenta para esta vida que o Senhor nos dá. E da sua justiça, da sua salvação, de tudo o que temos em Cristo. E logo a armadura de Deus que nos dá para colocar, para poder resistir todos os dardos do inimigo, de Satanás. Então, estamos a ver nas cartas a essas 7 igrejas da Ásia, exemplos em irmãos na fé, agora em Cristo, mas vestiram-se bem ou não tão bem nos princípios de Cristo. E a diferença que fez neles, no seu relacionamento, pois o relacionamento continua com Cristo, mas na sua comunhão com o Senhor, se estiveram a obedecer ou não. E a diferença que fez entre a igreja e na sua comunidade. Então, temos chegado hoje à passagem de versículos 18 ao 29 de Apocalipse capítulo 2. A igreja... já vimos de Éfeso, já vimos de Pérgamo, de Esmirna e Tiatira. Vamos considerar a igreja de Tiatira hoje. Mas eu coloquei só um bocado de informação. Eu tinha dito na 10ª parte desta série que das cidades das 7 igrejas da Ásia, somente a Esmirna existe hoje em dia. Chama-se Izmir. Mas logo, com mais estudo, eu vi que não é assim. Então, Éfeso não existe, só em ruínas. Esmirna é Esmir hoje. Ao lado do velho Pérgamo é Bérgama. E logo Tiatira, que vamos ver hoje, as ruínas existem no meio de uma cidade, chama-se Aquisar. Acho que Aquisar. A igreja de Sardes, ou a cidade de Sardes, hoje em dia é uma vila, ou dizem vila, mas tem 150 mil habitantes, mas chama-se Sarte. Hoje em dia, Filadélfia, hoje chama-se Alessir, e Laodiceia só existe em ruínas. Então, alguns continuam, de alguma maneira, aquele povo continuou, e outros só ficaram em ruínas. E o que vamos ver hoje é de Tiatira. Tal como a epístola aos Efésios, o Senhor chama a vida, a congregação da igreja,
a uma consagração a Cristo e da separação do mundo. E para vivam seus princípios. Essas cartas às 7 igrejas da Ásia dão-nos exemplos de obediência ou desobediência ao Senhor e as suas consequências. A cada igreja e a todas elas, Jesus prometeu bênção pela obediência, consagração e o amor para com Ele. Mas também prometeu castigo severo por não se consagrar de coração. Estas cartas foram muito valiosas pelas igrejas antigas, pelos avisos que contêm, tanto são para nós hoje. Na cidade de Tiatira estava localizada numa área não bem conhecida, foi menos importante e menos notável das outras 7 cidades. Como alguns podem pensar em Porto Alegre, o lugar de lugar nenhum. Eu tenho ouvido comentários ainda dos meus paisanos cá. Por que vieste a Porto Alegre? Pastor Daniel e eu temos ouvido isso algumas vezes, se não várias. Por que vieste a Porto Alegre? Estamos no meio de nada. Deus não pensa assim. Seu tamanho de Tiatira, seu tamanho, beleza ou importância não podiam ser comparados com as outras cidades. Sua única reivindicação, a fama era que, embora pequena, era um próspero centro de fabricação e comércio. Tinha numerosas guildas comerciais altamente organizadas, preocupadas com o comércio de lã, linho, material tingido, roupas, couro, produtos de panificação, cerâmica, trabalho em bronze e escravos. Todas essas diferentes indústrias precisavam obreiros. E também parte do comércio de Tiatira era o mercado de escravos para suprir a demanda de obra nesses comércios. Cada guilda tinha sua própria divindade patronal, festas e festividades sazonais que incluíam folhas sexuais. Porque Jesus dirigia uma carta a esta igreja obscura. Por que escolheu a elas? De tantas as outras igrejas que havia, por que a carta a esta igreja tão afastada? Uma razão era para encorajar todos os crentes que vivem e ministram em lugares pequenos e afastados. Faz falta encorajamento às vezes. E quando muitos não respondem, ainda mais. Então, essa era uma das razões. E outra era para alertar todas as igrejas sobre as consequências de tolerar uma Jezabel no meio delas. Isso é o que marca, enquanto a sua desobediência marca essa ideia de uma Jezabel. Então, como todas as cartas, dirige-se ao anjo mensageiro da igreja, seu pastor, e logo uma descrição do Filho de Deus. Em cada um, a mensagem é de Cristo para a igreja, enviado ao anjo da igreja, o mensageiro da igreja, o pastor. Mas as palavras são de Jesus, pessoalmente para com a igreja. Então, o primeiro versículo, versículo 8. Sim.
E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Nesse podemos sentir a autoridade divina de Cristo a ser manifestado com mais fervor nesta carta do que nas prévias. Jesus esteve a falar Jesus esteve a falar como o soberano Senhor e juiz da igreja. E ele esperava que os membros da igreja prestassem atenção com cuidado e com temor. O temor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus não é o fim da sabedoria, mas é o princípio. Senão, como descrente, a sentir aquele chamado do Espírito Santo e sentir-me a necessidade de arrepender perante o Senhor e esperar nele, na sua perdão e tudo, sem esse temor se não me arrependo, se não acredito no Senhor Jesus. Muitos não acreditam e a consequência. Aquela consequência é o que ninguém quer contemplar. A condenação eterna no lago de fogo. Mas Jesus está agora a falar aos que já têm acreditado. E ele diz, não esqueça quem sou. Eu sou teu soberano Senhor. E estou a chamar-te a atenção. Ele também reconhece o que tenham feito bem, mas também tem uma forte repreensão para apresentar. Então começa com este aspecto da sua autoridade divina perante eles. E versículo 19 continua a dizer, ele começa a apreciar o que tinham feito. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência e que tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Muito bem, igreja. Estás a crescer na fé, na consagração, estás a aprender a ser paciente um com o outro e amar um ao outro e servir um ao outro. Amém. Bem feito. E que estás a fazer mais agora do que no início. Amém. Está a crescer e a aceitar suas responsabilidades como filhos de Deus. Mas logo, em versículo 20 e 21, uma repreensão severa. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. É severo isso. O objeto desta repreensão. Devemos notar que Jesus dirigiu a repreensão à igreja, não a Jezabel. Então, ele esteve irado com os irmãos da igreja que tinham tolerado a doutrina falsa e o conduto pecaminoso em vez de o confrontar e condenar. Às vezes temos falado um bocado e ensinado quanto à responsabilidade da igreja a cuidar-se
na sã doutrina, no nosso conduto, somos corpo em Cristo, pertencemos um a outro, e Jesus é nossa cabeça. E temos que cuidar-nos, não permitir que uma infecção meta-se no corpo. Então, este é o exemplo desta situação com o que se chama Jezabel. Uma situação que um dos irmãos da igreja, Deus conhece o coração de todos nós e deste indivíduo, mas começou a ensinar o que não era nada dos princípios de Cristo, até afastar irmãos, não só com sua falsa doutrina, mas com práticas imorais, ligados com os ídolos das várias guildas daquela cidade e aquelas festas que praticavam. Então, Jesus repreende a igreja. Já tinha repreendido a ela. Deu-lhe lugar para arrepender-se e ela não quis. Então agora, igreja, por que permitas isso no seu meio? Era o objeto da repreensão. Também, a fonte do problema, uma mulher chamada Jezabel, proclamou-se uma profetisa, ter o dom de profecia. Se ela fosse chamada Jezabel ou se era uma descrição das suas características, Deus sabe. Jesus via nela atitudes pecaminosas que eram como a Jezabel do Velho Testamento, que era a esposa pagã do rei Acabe de Israel. E lá as referências para estudá-lo se quiser. Ela afastou Acabe, o rei Acabe, de adorar a Deus para servir ao falso Deus Baal. Então, por meio da intimidação e engano, ela conseguiu que seu marido promulgasse seus ensinamentos idólatras por toda Israel. E Israel o aceitou. Veio da casa do rei, tem que ser certo, não? A influência que podemos ter com outras pessoas. Mais influência que temos, mais responsabilidade temos. Então, mas todo Israel seguiu esse pecado de baalismo. Ao considerar sua vida, podemos apresentar 4 características de uma pessoa parecida com Jezabel. Serão inteligentemente enganador. A propósito do seu engano. E são sutis ou são inteligentes em aplicar seu engano. São dominantes na manipulação. Sabem como conseguir o que querem. Movimentam as coisas da sua maneira para manipular a situação. Também viciosamente conspirador. São aspectos da Jezabel do Velho Testamento que aparentemente havia nessa senhora. Viciosamente conspirador. Sentava com estratégia e planejando como conseguir sua vontade a ser realizada. E também outro elemento seria influentemente perverso. Que triste descrição de uma pessoa que chama-se cristão. Aparentemente, a mulher que foi ativa na igreja de Tiatira manifestou estas características.
ela usou os seus poderes de persuasão em guiar alguns irmãos da congregação na participação nas festas pagãs e no sexo ilícito relacionado. Embora Cristo tenha lhe dado tempo para se arrepender de seus atos perversos, ela se recusou e continuou a espalhar seu veneno por toda a igreja, sem receber nenhuma oposição significativa. Por isso, a repreensão é à igreja. Não é de admirar que o Senhor estivesse irado. Estava irado com a igreja. Se vê na proclamação do julgamento. Este ambiente no qual a igreja de Tiatira vivia, com as várias guildas dos vários comércios, todos com seus santos, seus deuses patronais, muito semelhante ao que podemos ver à nossa volta. Cada grupo com seu próprio santo ou Deus para adorar. À volta dessa adoração, no baalismo, as famílias foram afetadas diretamente porque até seus filhos sacrificaram a Baal. Hoje em dia, pois quase nunca ouvimos uma coisa dessas, mas o que nada mais inocente. Mas quantas criancinhas são mortas pela vontade de seus pais por não ser queridos. Não convém. Nós tivemos liberdade para ter o sexo, casados ou não casados, mas já não queremos isso, não queremos um filho. Ai, que triste ambiente. Em vez de querer a vida e criar família que honra a Deus, só para nosso prazer. O ambiente foi péssimo à volta dessa igreja. Pela razão que seja, esta mulher da igreja foi atraída e decepcionado por Satanás nisso e começou a persuadir outros na igreja para participar. Um dos estudos que ouvi quanto a isso, ela foi expressado assim. Ela podia ter sentido que como a cidade, a comunidade não está a aceitar nosso testemunho, estão contra os cristãos. E assim foi o ambiente. Decidiu, olha, se chegamos ao lado deles, se participamos com eles em algumas das suas festas, em vez de separar-se da atividade do mundo, do ambiente do pecaminoso, não, abraça-o e com o tempo pode ser que chegamos a influenciá-los. Não é assim. A palavra de Deus nos chama a uma separação destas coisas. Não odiar o pecador, mas odiar o pecado. Temos que aprender a amá-los no meio de tudo isso, mas não participar nos seus actos pecaminosos. Então, Deus deu-lhe oportunidade de arrepender-se e não quis. A igreja não a repreendeu. Então Deus tem que tratar com a igreja desobediente. Em versículos 22 e 23, Jesus proclama um julgamento.
e diz: eis que há por aí numa cama, referente a Jezabel. Eis que há por aí numa cama. E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Deus quer que se arrependam. Ele quer os abençoar. Ele não quer ter que castigá-los. Se não se arrependerem, será assim grande tribulação. E ferirei de morte a seus filhos. Não quer. Ninguém quer isso. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Eu darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Presta atenção, igreja está a dizer. Presta atenção. Arrepende-te, estás envolvido nisso. O veredicto foi declarado. A igreja foi culpada de tolerar pecado na congregação. E a profetisa foi culpada de promoção do pecado na igreja. O julgamento de Cristo foi que ele faria que a mulher ficasse doente fisicamente e espiritual. Desculpe, saltei uma linha. O julgamento de Cristo foi que ele faria que a mulher ficasse doente fisicamente e que ele causaria grande sofrimento até a morte aos que se uniram a ela e na sua rebelião e prostituição, tanto espiritual como física. Quando adultera, adultério nas Escrituras, há o espiritual e há o físico, e muitas vezes são ligados. Certamente neste caso, mas Deus diz de Israel no Velho Testamento que era adúltera, que era esposa de Deus, eleito por ele para trazer o Messias, e ela andava na adultéria espiritual em pós de outros deuses. Então, isso é o aspecto espiritual do adultério, a seguir outras ideias além do Senhor. Mas tantas vezes isso, e certamente foi o caso no povo de Israel, como nesta igreja, isso os levou ao adultério físico. Então, estiveram a viver longe de Deus e seus princípios. 1 Coríntios 11, 27 ao 30 nos diz: portanto, qualquer que comer deste pão, está quanto à ceia do Senhor. Portanto, qualquer que comer este pão, receber ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, ó homem, a si mesmo, e assim coma deste pão e bebe deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. A palavra utilizada para os crentes mortos. Está a falar da sua morte. Por causa de quê? Por não tomar o Senhor seriamente. E participar na ceia do Senhor. Viver perante Ele sem temor de nenhum juízo. Sem temor de seu castigo. Deus é fiel, é Pai fiel. E Ele castiga a todos que ama. Disciplina a todos os seus filhos. E
Então, a declaração do Senhor indica que ela estava a dar tempo aos discípulos de Jezabel para que se arrependessem. Mas não a ela. Ele já tinha dado a ela a altura e ela não quis. Jesus fez bem claro que nenhum dos culpados não arrependidos escaparia sua sentença. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Ele recompensa ou castiga os crentes segundo as suas obras, obedientes ou desobedientes. Recompensa para a obediência, castigo para a desobediência. Em versículos 24 e 25 de Apocalipse 2, encontramos mais um encorajamento aos fiéis. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retendo-o até que eu venha. Aos irmãos que recusaram ser influenciados pelo ensinamento pecaminoso, referido como as profundezas de Satanás, Jesus diz que não os daria outra carga. Os fiéis crentes de Tiatira, e graças a Deus houve, os fiéis crentes de Tiatira somente foram pedidos uma coisa: a obediência a Deus. Cristo sabia que seu compromisso à obediência no meio de uma cultura que promovia vidas imorais foi uma tarefa difícil e os encorajou para permanecer fiel até sua vinda. Nos encoraja o mesmo. Sejam fiéis, irmãos. Eu vou voltar. Quero achá-los fiéis. Versículos 26 ao 29, ele menciona as recompensas para os fiéis. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a obediência significa muito ao Senhor se se acompanha com um amor genuíno. Por que diz isso? Lembra a primeira igreja? A carta à igreja de Éfeso? Fizeram tão bem. Mas o Senhor diz, mas tenho uma coisa contra ti. Deixaste teu primeiro amor para comigo. Então, o Senhor, a obediência significa muito ao Senhor se se acompanha com um amor genuíno. É dizer que Ele quer um relacionamento vivo e crescente conosco. O compartilhar seu reino sobre as nações é parte da vontade de Deus para os crentes que se submetem ao Filho de Deus. Todo o significado é difícil de imaginar do que será reinar com Ele sobre tudo. Mas é a promessa que nos dá. Não todos os crentes, nem de Tiatira, nem de hoje em dia, prestam atenção ao que o Espírito diz às igrejas. Nós não queremos ser surdos espirituais, mas ouvintes
e obedientes, sábios e abençoados. É uma escolha pessoal. É uma escolha como igreja. Esta repreensão é dirigida à igreja, porque como corpo não repreendeu o pecado no seu meio. Então Deus quer que sejamos sábios e abençoados, e Deus nos vai recompensar. E acho que nenhum de nós podemos imaginar o maravilhoso que serão as recompensas de Deus. Há quatro coisas que pensei que podemos afirmar. Quatro verdades. Grandes problemas podem ocorrer em lugares pequenos. Porque isso foi significativo, esse pecado nessa igreja. Num lugar pequeno, não sejamos surpreendidos. Satanás atacará se lhe demos lugar. Então, grandes problemas podem ocorrer em lugares pequenos. Não seja surpreendido. Palavras oportunas podem encorajar as pessoas desmoralizadas. Não hesite. Fala pelo Senhor. Deixa tua luz brilhar com quem for. Nós sabemos até onde chega essa palavra. O Espírito Santo toma a sua palavra e movimenta no coração, opera no coração e cria convicção. Não sabemos até onde chega essa palavra. Não hesite em dar a palavra certa no momento. Outra, podemos pensar. Mau ensinamento pode vir de pessoas dotadas. Essa pessoa teve influência na igreja. Estava a enganar a várias. Mau ensinamento pode vir de pessoas dotadas. Não seja enganado. Alertas. Não enganados. E também ações deceptivas podem magoar os inocentes. Não seja teimoso. Tu tens a responsabilidade de me cuidar. E eu tenho a responsabilidade de te cuidar. Não ser surpreendidos com engano de alguém. Cuidemos-nos no Senhor. Não sejamos teimosos e dizer, pois isso não é minha responsabilidade. Se é. Se és parte do corpo de Cristo. Se é a tua responsabilidade, tanto como é de alguém mais na igreja. Então, algumas ideias que podemos pensar para aplicar às nossas vidas. Por que essa carta? A igreja certamente necessitava este encorajamento e repreensão, porque estava a enganar a muitos. E Deus quer recompensar-nos, quer abençoar-nos, mas temos que obedecer. Temos que prestar atenção à sua palavra, à sua vontade, não à nossa, nem de ninguém mais. Olhemos para o Senhor. Que Deus tenha sempre liberdade nos nossos corações para nos repreender, se for necessário. E para nos encorajar o que estamos a fazer bem. E que nosso relacionamento com Ele cresça em um amor genuíno. Que ficará numa consagração da obediência dia a dia. Pai, em nome de Teu Filho, nós temos vindo hoje para congregar-nos no nome dEle.
no nome que está acima de todo outro nome. Não há outro, há ninguém que devemos adorar. Só o Senhor Jesus Cristo. E temos vindo com aquele propósito, Pai. Temos cantado louvores, temos aberto a Tua Palavra nas aulas prévias, tanto agora, esperando que Tu operas em cada um de nós e todos nós, para que Cristo seja exaltado, que nossas vidas o seguem, e como resultado que pessoas à nossa volta venham a conhecê-lo, antes que seja tarde demais. Ajuda-nos, Pai. Onde há qualquer coisa que se deve perdoar, que nos ajudes, a Tua graça a perdoar. Onde há coisa que precisamos de pedir perdão, que tenhamos essa consciência de cuidar-nos juntos perante Ti. Onde haja qualquer palavra de ensinamento irado e que magoa Teu corpo, ajuda-nos a estar atentos e obedientes, de enfrentá-lo em amor e segundo os padrões que nos tens dado a realizar. Para que Te obedeçamos e que a Tua palavra permaneça sã e certa no nosso meio. Temos outras aulas hoje, temos refeição a compartilhar alguns, temos outras coisas onde ir e fazer e há necessidades, Pai. Olhamos para Ti, dependemos de Ti e não queremos depender de ninguém mais. Sejas nosso Senhor, determina nossa ir e vir, para que Tu sejas exaltado em tudo. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Muito obrigado. Em 10 minutos será 1 hora. Então começa a tua aula a 1 hora. Ok? E logo os homens irão para buscar refeição.